árbitro. Começa o Gazeta Esportiva. Nosso time está em campo com quem? Celso Cardoso. Não tem a música. Não tem. Você Pacheco. tá olhando, né? E ele, o grande, o maravilhoso. Ó, gente, eu vou Hoje contar ela pra... tá boazinha. Hoje eu ganhei um doce lindo que eu achei que pudesse ter até veneno. E não compartilhou. Claro que não. E ela isso achou pra mesmo dizer. que podia ter Eu veneno. achei, sério. eu mandei, eu já conto. Tiago Salazar! Boa noite. Não, tinha um doce me esperando com muito carinho, que ele tá me devendo há 7 anos, lá no Não vou, camarim. nem vou falar porque que você ganhou doce. Melhor Era uma dívida antiga e eu achei hoje um momento Tem um propício celular pra pagar aqui. essa dívida. Não, mas aí não tinha um cartão, não tinha nada. Eu falei, Salazar, você que deixou isso aqui? Porque vai que é um Pô, veneno, mas alguém tava quer me escrito matar. doce da biquinha. Pô, Direto você da tá me biquinha. cobrando 1 ano esse doce. Não, podia colocar com carinho, Tiago Salazar. Gente, é o seguinte, agora eu tenho um apito. Não. E quando eles... Por que, Celso? Ó, Não. só mais uma Ainda bem vez. que eu só vi uma vez por semana. Só mais uma vez, fecha a câmera pra gente fazer um take Ela vai bem usar legal. diariamente? Ué, Eu vou Vou na roubar esse câmera aqui. aqui. Nem a... Não pode. Com você, aí na tribuna da sua casa, na tribuna de honra da sua casa, neste camarote que é o seu sofá, a sua poltrona, do nosso estádio, nós vamos falar tudo do jogo de daqui a pouquinho do São Paulo na Copa do Brasil. O Osmar Garrafa já está lá no Morumbi com informações quentinhas do jogo. O Santos também entra em campo, mas pelo Paulistão. E em semana de derby, nada melhor do que ter declarações de estrelas dos dois times. Então, logo mais você vai ouvir tudo o que o Dudu e o Renato Augusto falaram sobre o jogão entre Palmeiras e Corinthians. A gente volta depois dessas dicas. Vamos que vamos, galera, porque hoje tem muita conversa, tem jogo do Tricolor no Morumbi. É claro que a nossa equipe tá lá para fazer uma cobertura no capricho para vocês. Põe o nosso querido Osmar Garrafa na tela. Boa noite, Garrafa. Amanhã, se você estiver aqui, vou te pegar pra gente ficar conversando 5 horas, tá bom? Com muito carinho. Boa noite, Michele. Boa noite, Salazar, Celso. Galera acompanhando o Gazeta Esportiva. Começa a chover nesse momento aqui no estádio do Morumbi. Portões fechados para a torcida. E a informação que eu recebo que abriu agora para a entrada da imprensa. Então, na próxima entrada já estaremos do lado de dentro, mostrando aí esses bastidores e falando tudo de São Paulo e Manaus. Primeira vez que essas duas equipes se encontram pela Copa do Brasil. É o São Paulo buscando um título inédito. Daqui a pouquinho mais detalhes no Gazeta Esportiva, Michele. Valeu, queridão. É isso aí. Agora eu vou colocar o jogo do São Paulo na nossa enquete do dia. O São Paulo vai se classificar contra o Manaus para a próxima fase da Copa do Brasil? Sim ou claro que sim? Entre lá no site gazetesportiva.com e vote. Pô, essa aí que ganhou? É sim, claro que Ou é sim. o Fini Ou com que- o certeza. Fini Não é essa que o Fini pôs. O Fini pôs um não lá. Mas foi amor de essa que Deus. ganhou. Foi essa que... foi essa que ganhou. Foi essa que ganhou. Eu não votei hoje. Eu deixei vocês votarem. Celso, você cortou o cabelo no Helmets? Não. Você cortou o cabelo. cortei. Mas não foi no Helmets. Não. Enfim. Tá demais hoje, não tá? Não faz O tempo que eu Guaraná cortei em o pó cabelo. fez Essa isso que é com a- Celso, pera um pouquinho. Você cortou o cabelo. Não cortei o cabelo. Já Como cortei assim? faz tempo. Você tá notando agora? Você que eu aparou o cortei cabelo, Celso. Tá bom. Faz mais de uma semana que eu cortei o cabelo. Então apareceu Só hoje tá com esse penteado. Então você começa a se pentear um pouco mais. Vai, Celso. O São Paulo vai passar nesse Você jogo? vai ter que me trazer doce da biquinha. Não, fala pra ele trazer. Não, é você que tá fazendo Eu bullying acho que nem comigo. era da biquinha esse doce, Claro era? que era. Era da Você não pediu biquinha? da biquinha? Bom doce, bom. vendo? Quem tá fechando em mim por quê, meu Deus Olha do o céu? cabelo dele. Ele tava assim ontem, pessoal? Tava. Depois, olha, diretor, a gente podia pegar um take de ontem, porque eu acho que ele tá enganando. Ele não tava com estou esse cabelo. enganando. É que às vezes eu faço o topete, que eu Faz tenho muito escova. cabelo, entendeu? Hoje eu não É fiz. tanto cabelo, né, Celso? Mas vamos falar do que interessa? Vamos falar do que interessa? Olha que close, Ó. nem eu mereço um close assim, hein? Ó, só pra quem pode isso aí. Ó, que Seguinte. lindo. Esse homem não precisa de filtro, gente, ó. Isso é um teste da maquiagem, hein, mano? Olha. O pessoal lá tá... Ó, Que parece coisa. Assim não dá pra eu falar. Assim eu me estátua recuso. grega. Depois o estátua... Fini vai ficar falando que a gente tem pouco tempo. É, aí. pouco tempo. Fala, Celcinho, quem ganha aí? São São Paulo ou Paulo. Manaus? Pronto. São Paulo. E aí, Salazar? São Paulo tem que ser obrigação. Muito bem. Vocês sabem aquele jogo que tem uma importância enorme? Pois bem, daqui a pouquinho o Santos tem uma partida com esse peso. O Guilherme Camarda está na nossa redação de esportes para explicar para vocês qual que é a situação do Peixe. Boa noite, Gui. Já saiu a escalação para enfrentar a Ferroviária? Boa noite, Mi. Já saiu sim, acabou de sair, tá fresquinha aí, ó.
O estádio, o jogo já tinha sido anulado, né? Remarcado para hoje, tá chovendo bastante lá. Tomara que dê tudo certo. Vamos para a escalação do Santos oficial para a partida de hoje, que vem com João Paulo no gol, Auro, Kaique, Eduardo Bauerman, né? Lucas Pires, Camacho, Zanocelo, Ricardo Goulart, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e olha lá, Lucas Braga na frente também, tá vendo? E tem que melhorar essa equipe até porque é o segundo time que menos finaliza, tá atrás só da Ponte Preta, tomou inclusive 15 gols em 12 partidas. E vamos agora mostrar para vocês as possibilidades do Santos depois da partida de hoje, ó. Vamos lá. Se vencer a partida, não corre mais nenhum risco de rebaixamento, pula para o segundo lugar do grupo D e só dependerá de si para se classificar para as quartas de final. Caso empate, vai precisar de apenas um empate diante do Água Santa para evitar a queda, né? Já para se classificar, o Santos vai precisar vencer e depois torcer por um tropeço do Santo André diante do Inter de Limeira. Aí é que o bicho pega se perder a partida de hoje, ó. Porque vai brigar com a Ponte Preta para ver quem será o segundo rebaixado para a Série A2. No entanto, ainda poderá se classificar mesmo com a derrota hoje. Basta vencer a Água Santa na Vila e torcer para o Santo André perder para o Inter de Limeira. Caso empate, o Peixe vai precisar fazer um saldo de gols muito alto, fica bem mais difícil. Então, partida de hoje importantíssima para o Santos, viu, Michele? Legal, Gui, muito obrigada. Você também cortou o cabelo, Guilherme, ou só penteou? Cortei com o Celso. Eu sabia. Hoje foi dia, todo mundo foi no barbeiro, no cabeleireiro, sei lá. Fala, Celso Cardoso, jogo importantíssimo. Dê doces pra ela todos os dias. Todos os dias Guaraná, que eu fico alegre. Olha a Falou alegria. que tomou Guaraná. É olha um a donut, alegria. 2 Guaraná em pó que... Tá tudo certo. Tudo certo. Resolve o cortisol baixo. Fala, A Celso. paz reina e a alegria também. É eles que não estão indo, O filho. que eu ia falar? Fala do Santos. Santos. Ferroviária. Eu, sinceramente, acho que o jogo é difícil pro Santos. Não deveria Muito ser, difícil, mas... Passa, o Santos mas passa. ainda assim, apesar do risco matemático de rebaixamento, eu não acredito. Já disse aqui, não acredito nisso. Acho que o Santos deu a mesma sorte do ano passado, quando ele chegou à última rodada precisando de um resultado, mas isso aconteceu contra o São Bento, que era um time ali da zona de rebaixamento, muito fraco e tudo mais. E de novo, como o Guilherme ali explicou pra gente, a Ferroviária, sim, se tinha um adversário que o Santos teria que pegar e não reclamar para fugir de qualquer chance de rebaixamento, é a Ferroviária. Muito Ferroviária bem. não ganha de ninguém. É verdade. Vamos chamar o Alexandre Silvestre da Academia de Futebol, porque tem clube interessado em uma revelação da base alviverde. Boa noite, Silver. Quem que tá de olho no Patrick de Paula, hein? Boa noite, Michele. Quem está querendo o Patrick de Paula e negociando com o Palmeiras é o Botafogo, para comprar parte dos direitos econômicos do Patrick de Paula e colocar o Patrick de Paula para jogar como titular da Estrela Solitária. O Patrick de Paula já teve seus dias de glória aqui no Palmeiras, vem de contusão, não tem jogado como titular, até treinou ontem, recuperado da torção no tornozelo, treinou hoje, não acredito, por conta justamente dessa negociação, que ele seja relacionado para o Clássico. Vamos esperar um pouquinho para ver se o Patrick vai mesmo para o Rio de Janeiro, se ele vai defender as cores do Botafogo. Quem está voltando, assim como o Patrick, de um problema no tornozelo, é o Gabriel Menino, deve ficar no banco de reservas amanhã. Luan é desfalque, fase de transição ainda de um problema muscular na coxa. O Danilo, que foi poupado contra o Santos, deve pintar no time titular. O Palmeiras, eu acredito que vá com força máxima, Michele, e eu estou imaginando uma dúvida do meio para frente. Então vamos lá, vou tentar escalar um provável Palmeiras que treinou hoje pela manhã aqui na academia com o Everton no gol. O Mike, que era reserva, tá fora porque também machucou o tornozelo, então é Marcos Rocha na lateral direita, Murilo na vaga do Luan, o Gustavo Gomes e o Piquerez. Danilo voltando com o Zé Rafael, Rafael Veiga. Aí a dúvida, ele pode jogar com o Gustavo Scarpa como um quarto homem de meio campo, ajudando também na lateral esquerda. Ele pode ser um pouco mais conservador, o Abel Ferreira colocando o Jailson
como mais um volante, que também sai um pouco para o jogo, mas não tem tanto essa característica ofensiva, ou meter o Wesley, espetar o Wesley na ponta e jogar de um lado com o Wesley, do outro lado com o Dudu e com o Rony atuando na condição de falso 9, o Rony que é aquele pau para toda obra. Essa é mais ou menos a configuração do Palmeiras, que hoje, além de treinar, além de recreativo aqui na academia para dar uma relaxada na galera, porque amanhã é derby e o bicho pega, e são 40 mil pessoas no mínimo no Allianz Parque amanhã. Teve também um recreativo aqui para dar aquela relaxada e a exibição de um vídeo para os jogadores ficarem antenados em relação ao esquema tático do Palmeiras e também do rival Corinthians. Já volto para falar do Dudu. Beleza, Alexandre Silvestre. E aí, Celso Cardoso? Vai embora, será, o Patrick? Assim, já há algum tempo não tem muito clima com a torcida, desde que ele foi flagrado Ele teve uma queda, né? Ele também teve uma queda de rendimento, não só ele como o Gabriel Menino. A postura do Abel Ferreira no Mundial, deixando de fora Patrick de Paula, Menino e também, se não me falha a memória, o Renan, zagueiro. Também. Mostra que o Abel está meio descontente com o comportamento profissional desses garotos. Então, de repente, o Patrick de Paula, que surgiu de maneira avassaladora, batendo o pênalti decisivo, com moral, matéria e tudo mais, sonhando com a seleção brasileira. Sim. Coincidentemente, havia uma expectativa muito grande do Patrick de Paula na seleção, e aí quem foi convocado foi o Gabriel Menino, que nem estava brilhando tanto quanto o Patrick de Paula. Mas era uma posição mais carente. Sim, mas aí a sensação que eu tenho, isso é percepção só, que a partir dali o Patrick de Paula começou a cair de rendimento. E foi caindo, porque até ele tinha muita personalidade. O Patrick né? de Paula hoje, ele é terceiro reserva para a posição. Eu não concordo 100% com o Celso, porque eu tenho minhas dúvidas se seria uma boa o Patrick de Paula sair agora. Eu entendo o seguinte, o Patrick de Paula ele tem um bom contrato com o Palmeiras, a multa dele é altíssima, chega a 565 milhões de reais, convertendo já para a nossa moeda. Ele acabou de estender o contrato dele vai até 2025, então ele tem um longo contrato. Portanto, é o seguinte, eu entendo que ele vive esse declínio, mas ele é um cara de 22 anos. Então assim, eu acho normal e natural uma ascensão tão rápida de alguém que veio tão de baixo, oscilar com 20, 21 anos, a fama, eu acho natural. Eu acho que a gente tem que ter paciência, acho que é hora do Patrick de Paula colocar a cabeça no lugar e eu imagino que o Danilo vai embora nessa janela de junho. É mesmo? Eu acredito que o Danilo vai embora. Acho que é uma oportunidade para o Patrick de Paula dar a volta por cima, mostrar para o Abel. Ele tem 22 anos, ele é muito jovem e tem potencial. Mas aí, por que eu... Não sei se ir para o Botafogo para ser o cara, aqui você vai ser titular. Mas será que ele aguenta essa barra? Tem algo aí similar ao Gabriel Pereira no Corinthians. O Palmeiras está bem amarrado. O Palmeiras vai vender 50% dos direitos federativos. Não, financeiramente seria ótimo. Por um valor excepcional, possivelmente para ganhar mais 20% em caso de negociação. Para um jogador que não está atuando, que não está nas graças da torcida e tende a se desvalorizar ainda mais, é um belo negócio. E dá a chance também para o Patrick de Paula resgatar o prazer de jogar. Dá para perceber que ele está insatisfeito no Palmeiras. Mas se não tem prazer de jogar no Palmeiras, vai jogar no Palmeiras. Eu também acho que mas não é por um desgaste. Tem desgaste com o técnico, tem desgaste com a torcida. É mais fácil dar a volta por cima no Palmeiras do que... Eu acho que não. Então, isso que eu acho que sim, porque o Botafogo é um time em formação. O Botafogo tá ali, teve a SAF, tá montando, vai comprar um aqui, um ali. Então, ele vai chegar e vai jogar, mas ele não vai estar num time pronto como é o Palmeiras. O que eu digo é o seguinte... a volta por cima, no meu entendimento, depende só do Patrick de Paula. Só dele. Não depende do Abel, não depende do ambiente. E para o Botafogo, para um time em formação, com uma responsabilidade de chegar, de repente, para ser o cara do meio de campo, não sei. Será que ele segura Será que seria uma boa? Agora, de repente, o Danilo indo embora, de repente, ele se conscientizando e falando, não, eu tenho que mudar isso aqui, eu tenho que reagir. Só tem 22 anos. Patrick, liga aqui pra gente, vamos conversar. Agora, financeiramente, eu tô 100% com vocês. Assim, senão ele financeiramente é um ótimo negócio. Ele tende a se desvalorizar ainda mais. Ele tá atrás do Danilo, o Zé Rafael são os titulares, a Tuesta e Jailson, eu acho que as primeiras opções do Abel. Peraí, ele é qual opção? A quarta? Terceira ou quarta, mas eu acho que ele estaria fugindo de um problema. Só que ele está indo para um Botafogo, que tem um investidor que tem entrada também na Premier League. Mas a gente não sabe, a gente não sabe o que vai ser desse investidor. Será que ele vai montar um grande time? Por exemplo, aqui no Palmeiras, a perspectiva dele jogar é baixa. No Botafogo ele chega para jogar,
numa nova filosofia e, de repente, como titular, reconquistando a confiança, com um desafio novo, sem desgaste com torcida e tudo mais. Olha, então, é eu difícil, acho que é bom para todo mundo. O Palmeiras vai ganhar um bom dinheiro. O Patrick de Paula vai poder jogar e ainda com uma possibilidade de fazer um trampolim para a Europa. Eu acho que é bom para Mas o Patrick parou de jogar por ele mesmo. Exato, esse é o meu ponto. Mas jovem Esse é o meu assim. ponto. Uma queda que foi por ele, não foi porque ele perdeu a posição para outra pessoa, não. Foi por causa dele. Mas essa irregularidade de jovens, ela é natural. Só que se você perde a oportunidade de vender o jovem em baixa, aí depois você fica com o mico na mão. Muitas coisas pra gente conversar hoje aqui. Olha, o Corinthians vai tentar acabar amanhã com um jejum nos clássicos da temporada. Se liga no retrospecto do Timão em jogos contra rivais em 2022. 2022, mais clássicos estaduais. Não tem sido aí a equação preferida da fiel corintiana não, hein? Na atual temporada, o Corinthians não venceu nenhum mísero clássico disputado contra os rivais aqui de Sampa. A primeira dessas derrotas foi pro Santos de virada na Neoquímica Arena. A pauladinha por 2-1 em casa acabou custando o cargo ao professor Silvinho, ídolo máximo do meu amigo Chico Lang. O Silvinho, ele não serve para ser técnico do Corinthians. A outra derrota do Coringão em clássicos na atual temporada foi pro São Paulo no Morumbi. O golzinho no início ali, marcado pelo Caleri, deu a vitória no majestoso ao tricolor justamente na estreia do Vitor Pereira como técnico do Timão. O São Paulo esteve sempre mais confortável porque estava em vantagem, com a possibilidade de defender mais baixo e de contra-atacar. Como não há notícia ruim que não possa ficar ainda pior, o desempenho recente do Corinthians contra o Palmeiras, o adversário dessa quinta agora, não é nadinha animador. Dos últimos 8 jogos entre as duas equipes, o Timão só levou a melhor diante do maior rival uma única vez. Foram ainda 4 empates e 3 vitórias do Palmeiras. É uma equipe muito forte, joga junto há muito tempo. Cada jogador sabe onde é que o outro vai estar, não precisa nem olhar. Essa é a grande diferença quando você joga muito tempo junto. E às vezes você não conquista as vitórias na fase de grupo e chega no final consegue o título. Então, é importante confiar no trabalho. A quinta-feira será de mais um derby no Allianz Parque. E o resultado que a Fiel deseja ver nesse jogaço é uma vitória clássica num dos maiores clássicos do Brasil. Todo esse retrospecto, tudo isso entra em campo na hora do jogo? Como é que é? Não entra, mas é um indicador de forças. É bom lembrar que de 2017, por exemplo, a 2020... Você fez isso agora? Fiz. De 2017 a 2020, Corinthians e Palmeiras fizeram 14 jogos. Palmeiras venceu só 2 de 14. Por isso que eu digo, é um recorte. E aí depois a coisa inverteu e o Corinthians só... Gente, olha o que esse homem fica fazendo. Faz o zoom. Qual câmera dá pra fazer o zoom? A 3? A 2? Tá no seu pé hoje, hein? Gente, olha isso aqui. Dá pra ver, eu vou aqui na pé. Ele ficou fazendo isso, olha aqui. Vocês estão vendo? Como que ele sabe isso? Isso são códigos. Nossa, mas são todos os jogos de Corinthians. É tudo de mentira que ele são todos os jogos de Corinthians e Palmeiras na história. Olha, agora você fez isso de cabeça? Não, de cabeça não, mas de cabeça boa parte, não todos. Entendi. Mas enfim, então são recortes. Aí era um momento que o Corinthians estava melhor, foi campeão em 2017, foi campeão paulista em 2018. E depois o Palmeiras engatou uma fase vitoriosa com o melhor time. Com o Corinthians em declínio. Com o Corinthians em declínio. Assim, pra mim, nada disso importa nesse momento. A gente tem um Corinthians numa fase totalmente nova, um técnico novo. As situações são totalmente adversas no sentido de um trabalho de 3 jogos contra um trabalho de 1 ano e meio. Um time que se conhece contra um time que está aprendendo uma nova maneira de jogar. Então, assim, são situações diferentes, mas há muito tempo, olha... Desde 2018, talvez, a gente não tinha um derby tão equilibrado. Eu ainda vejo o Palmeiras com a vantagem estrutural, né, o seu time, a parte coletiva do Palmeiras, mas é um Corinthians encaixando, é um Corinthians recheado de talentos individuais, com uma proposta de jogo promissora. Então, acho que fazia tempo que a gente não tinha esse duelo tão equilibrado. Eu acho que assim, esse retrospecto, sabe quando que ele pesa? Quando é um tabu muito longo.
Exato. Por exemplo, o São Paulo, quando ele entra em Itaquera, ele sente, porque nunca ganhou lá, aquela coisa toda. O Corinthians passou por isso, 77 quebrou. Agora, esse retrospecto, o Corinthians tem mais vitórias que o Palmeiras no Allianz, mas não ganha do Palmeiras há tanto tempo. Então, você tem dos dois lados, vai da ótica. Eu acho que a curiosidade é saber o que vai ser desse duelo tático do jogo. Tanto que essa curiosidade mesmo, o Corinthians tem mais vitórias que o Palmeiras no Allianz, mas o Palmeiras, em contrapartida, é o time que mais venceu o Corinthians em Itaquera. Isso, ninguém venceu mais vezes o Corinthians tem mais vitórias que o Palmeiras. Sim, mas ninguém venceu mais o Corinthians. O Salazar, ontem ele fez uma enquete aqui que o Celso ficou na dúvida e pela primeira vez ele mudou de voto no meio da enquete. Era quem tem mais time. Não elenco, o Corinthians ou o Palmeiras? Corinthians, time ou Corinthians? É o Corinthians, então, pra mim, num primeiro momento era o Corinthians, mas aí eu resolvi fazer o meu quem é melhor. E no meu quem é melhor deu Palmeiras 6-5. Pra mim, pra amanhã, amanhã tem que é melhor, hein? Amanhã tem que vai ter amanhã, eu acho que, mas a questão é o seguinte, se a gente for no quem é melhor, nome a nome, a gente analisa individualmente. Aí eu acho que o Corinthians tem uma ligeira vantagem. Agora, futebol é coletivo. Talvez você surpreenda amanhã. O Palmeiras hoje é melhor por causa desse trabalho de um ano e meio. Você acabou de falar que foi o Corinthians ou eu tô louca? Não. Eu tô falando de time, um por um. Agora, o grupo... Individualidade é uma coisa, conjunto é isso. O conjunto do Palmeiras é muito mais entrosado. Acabou a espera da torcida corintiana por um novo centroavante. Júnior Moraes foi anunciado hoje como reforço do Timão. Seguimos então para o Parque São Jorge, onde está o meu querido José Paes. Boa noite, Zé. Conta tudo pra gente sobre o atacante. Tudo em paz, Mi, a partir de agora, um beijo pra você, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. É isso, Júnior Moraes, atacante, 34 anos, não tem idade para ser seu filho, viu, Salazar? Não tem idade para ser filhinho da Michele, 34 anos, anunciado oficialmente como atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista, fechou até dezembro de 2023, vai usar a camisa de número 18, foi anunciado hoje, já treinou hoje lá no CT Dr. Joaquim Grava com os demais companheiros, o último treino antes do derby de amanhã lá no Allianz Parque. Claro, não vai poder jogar, ainda não está inscrito no Campeonato Paulista, vai ser inscrito para a segunda fase, para as quartas de final do Campeonato Paulista. Ele foi visto como uma ótima oportunidade de mercado pela diretoria do Corinthians, chega sem custo algum para o Timão, ele tinha contrato com o Shakhtar Donetsk lá da Ucrânia até junho agora de 2022, então estava livre no mercado, porque a FIFA liberou os atletas tanto da Ucrânia quanto da Rússia para que eles fechassem com qualquer equipe do planeta Terra justamente até junho desse ano. Como ele tinha contrato até junho, então ficou livrinho no mercado, fechou com o Timão, vem para compor o elenco aí do técnico Vitor Pereira, ele que só lá na Liga Ucraniana, por exemplo, viu, Michele, marcou 96 gols em 172 jogos, é naturalizado ucraniano, já defendeu a seleção da Ucrânia, enfim, um cara muito rodado, tem muitos títulos, é visto com muito bons olhos aqui no Parque São Jorge. Em relação ao Maicon, volante, esse também tem contrato lá com o Shakhtar Donetsk, só que até 2025. O Corinthians quer esse jogador, formalizou uma proposta, mandou um e-mailzinho lá para o Shakhtar Donetsk, papel timbrado, quer contar com o Maicon até o final do ano por empréstimo e existe um entendimento aqui da diretoria de que o negócio pode sair sim. É um otimismo que está aqui rondando o Parque São Jorge em relação a essa negociação com o Maicon, jogador que foi revelado aqui no Corinthians, já foi campeão brasileiro aqui. Enfim, o elenco ficaria ainda mais estrelado do técnico Vitor Pereira, hein, Michele? Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais do Timão. Teve entrevista coletiva do Renato Augusto. Vamos falar um pouquinho de Cantilho, Jô, Fábio Santos. Tem muita coisa para falar do Corinthians ainda hoje, viu, Michele? Volto contigo. Olha, eu nem lembrava mais da sua carinha, José Paes. Ó, tá de cavanhaque, né? Passou o tempo, hein, José Paes? Tô de olho em você, viu? E ó, quem trouxe à tona essa questão da minha idade já sabe amanhã, né? Amanhã na mesinha, nada de maçã, tá bom? Sabe aquele boneco Falco dos anos... Olha, o Falco, é mesmo, parece o Falco. Muito bem, José Paes, engraçadinho, né? Cuidado com a ré do carro aí, José Paes. Olha, o Palmeiras bobeou de não trazer esse Júnior Moraes. O Palmeiras está tentando Pedro, né? Esse Pedro é muito caro, pela madrugada. É que, na verdade, o Júnior Moraes hoje ele se encaixa melhor no Corinthians, porque o Corinthians ainda tem ambição de trazer aquele nome de peso, aquele nome que vai... Tem ainda. Que vai movimentar o marketing e tudo mais. Mas ainda assim... Um outro centroavante. Tipo Cavani, Soares, esse... Mas agora você fala deles, porque quando o Chico Lang falou, você zoou da cara dele e você também. Não. Havia uma negociação. Ninguém acreditou no Chico Lang. Havia um interesse, eu só achava difícil naquele momento.
mas o interesse existe, isso é público. A questão é que o Júnior Moraes hoje, para o momento do Corinthians e uma opção de mercado, chega de graça, só com salário, jogador experiente, com aprovação do Vitor Pereira, porque é um cara que tem intensidade para pressionar a saída de bola, marca gol de fora da área, de dentro da área, tem movimentação, vai se encaixar perfeitamente no gol time ele do sabe Corinthians. fazer, né? Eu acho que vai dar muito certo. O Júnior Moraes é um bom jogador, a gente tem a questão da idade, mas isso não é problema em tese. Questão física. Ele teve um problema no joelho, faz 1 ano, diz que está recuperado, não joga 3 meses, então precisa de um tempinho. Mas eu achei muito boa a contratação. O Corinthians foi bem, aproveitou. Era uma posição, é a posição que o Corinthians tem uma carência. Surgiu uma oportunidade que ninguém esperava, o Corinthians foi lá e fechou o contrato. Foi muito bem nessa. Olha, bom, voltamos com o Osmar Garrafa no Morumbi. Garrafa, quais são as novidades do Tricolor hoje? A novidade principal, Michele, é que a nossa equipe, por sorte, não se molhou toda como você queria, né? Porque dá uma olhada o que caiu de chuva depois da nossa primeira entrada. Olha o estrago que a chuva fez aqui no gramado do Morumbi. Ainda chove muito forte, mas depois daquela nossa primeira entrada, com a manchete, passando o clima do jogo, caiu o mundo no Morumbi. Ainda está chovendo muito, muito forte. Aí, como percebemos que abriu o estádio para a imprensa, a gente se deslocou. Nessa de se deslocar, caiu uma chuva a ponto de alagar todo o gramado do Morumbi. A sorte, Michele, é que a partida entre São Paulo e Manaus pela Copa do Brasil, ela só começa às 9h30 da noite. E a gente conhecendo bem a drenagem do Morumbi, e é claro que essa chuva que ainda é forte por aqui, ela deve parar, o gramado vai estar legal para a hora do jogo, né? E lamentavelmente a nossa equipe, para você que gosta de ver o repórter todo molhado, especificamente eu, a gente conseguiu se safar dessa, já estamos do lado de dentro, nesse esquenta desse jogo importante. Por que importante, Michele? São Paulo e Manaus? Porque o São Paulo, ele corre atrás desse título, é o único título que o São Paulo ainda não tem, o da Copa do Brasil. A galeria do São Paulo é brilhante, com troféus maravilhosos, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, brasileiro, paulista, são vários títulos, mas o São Paulo nenhuma vez conquistou a Copa do Brasil. Só chegou uma decisão em 2000 contra o Cruzeiro, na época do Miller, e acabou perdendo. Então o São Paulo prioriza sim a Copa do Brasil. O São Paulo vem numa crescente, conforme falávamos antes. Nos últimos 9 jogos, o São Paulo só teve uma derrota. Foi no Clássico justamente para a melhor equipe do campeonato, no caso, o Palmeiras. O técnico Rogério Ceni vai levar a campo o que tem de melhor e, mais uma vez, ele não vai contar com força máxima, não. Ele não tem, por exemplo, o Igor Vinícius, que continua no departamento médico. O Sara, que já não jogou a última partida, também não reúne condições. Além do Thiago Volpe, que vinha atuando no lugar do Jandrei. Ele fica de fora, está em recuperação no departamento médico. Mas 2 boas notícias para o Rogério e para a torcida do São Paulo. O Calleri está confirmado, né? O Calleri é o homem-gol do São Paulo, toca no Calleri que é gol, e também o zagueiro Diego Costa para jogar ao lado do Arboleda. Daqui a pouco, na minha próxima entrada, eu volto para falar se a chuva diminuiu ou não, como é que tá, para passar a provável escalação do São Paulo e falar um pouquinho desse adversário do Tricolor que pela primeira vez chega a essa fase. A chuva continua caindo no Morumbi, viu, Michele? Ó, gramado muito encharcado, mas repito, o jogo só começa às 9h30 da noite. Daqui a pouquinho eu volto aqui do lado de dentro do Morumbi, Michele. Nossa, parece que tem cachoeiras aí, né, Garrafa? Depois você fala pra gente quantos ingressos estão vendidos. Deve ter bastante ingresso vendido, será, pra esse jogo, Celso? Será que o pessoal vai desanimar? Não, né? Não. Ô, Garrafa, pena que você não se molhou. Tem muito ingresso antecipado, né? Mas olha, com todo respeito, o Manaus é um time da Série C do Campeonato Brasileiro, é um time novo, fundado em 2013. O São Paulo tem que ganhar o jogo, não tem muita conversa, assim, não tem muito futebol... Tá, eu concordo com você, mas se você observar os últimos jogos do São Paulo contra equipes que jogaram de maneira fechada, empatou em casa com o Ituano, empatou em casa com a Internacional de Limeira, suou sangue para vencer o Santo André por 1-0 com gol nos acréscimos. Mesmo assim, Celso, lá fora empatou com a Campinense 0-0. Mas a única coisa que justificaria uma derrota, um empate, alguma coisa do tipo, seria um gramado totalmente encharcado na hora do jogo, que impedisse, porque com a bola rolando mesmo, todo mundo sabe, é lógico, o São Paulo vai ter que ir para cima, os caras vão tentar se defender de todos os jeitos, e mesmo assim a obrigação do São Paulo de vencer. Bom, e de qualquer maneira, se houver empate, é bom a gente deixar claro, pênaltis. Não tem vantagem. A vantagem é jogar em casa. Empate, pênaltis. É assim. Aí o Rogério vai pro gol. Não pode. Não pode, né? Não pode.
Olha, o Allianz Parque vai ser palco amanhã do duelo entre Abel Ferreira e Vitor Pereira, os portugueses, Ferreira e Pereira. Tá todo mundo curioso para o encontro entre os treinadores portugueses. Se liga então na reportagem. O futebol brasileiro nos traz momentos marcantes, únicos e emocionantes. Nesta quinta-feira ele trará um confronto histórico. Você deve estar aí achando que estou falando de Corinthians e Palmeiras, né? Bom, em parte sim, mas o foco está no banco de reservas. Pela primeira vez na história teremos 2 técnicos portugueses comandando as equipes no clássico. De um lado, Abel Ferreira, que já fez história em solo brazuca. Bicampeão da Libertadores, vencedor da Copa do Brasil, Recopa, tudo isso em apenas 2 anos. E já é apontado por alguns como o maior técnico da história do Verdão. E vive um momento mágico. Equipe líder geral do Paulista e invicta até aqui. Do outro lado, Vitor Pereira acabou de chegar, já causando uma ótima impressão após o 5-0 sobre a Ponte Preta. O currículo é muito bom. Campeão português 2 vezes, Copa de Portugal, títulos na Grécia, entre outras conquistas. O que a gente não sabe agora é qual dos portugueses vai navegar e desbravar melhor os mares do Brasil. Muito bem. Eu, sinceramente, espero um duelo tático bem interessante. O próprio Vitor Pereira falou na coletiva que ele joga em casa como gosta de jogar fora, ou fora em casa, ele bota o time para jogar lá na frente, marcando a saída de bola do adversário, povoando o campo de ataque. O Abel, a gente sabe que estrategicamente ele sempre utiliza o futebol mais reativo. Nesse ano a gente tem visto um Palmeiras mais propositivo. Se os dois atacarem, vai ser bem... Não, eu vi. Alguns jogos eu vi sim. Alguns jogos por obrigação, uma dificuldade de ser letal. Se o Abel mantiver esse esquema que ele utiliza contra grandes times, jogando mais atrás para explorar o contra-ataque, vai ser um jogo interessante. Que espaço para contra-atacar, Palmeiras vai ter. Exato, eu perguntei, joguei justamente essa questão para o Renato Augusto. O Renato Augusto entende que todo time que faz isso corre risco, então tem que assumir o risco, vai tomar. Ele ainda diz: o Corinthians vai tomar contra-ataque mesmo, como qualquer time que propõe o jogo toma contra-ataque. Então, eu falei até na redação, isso eu estou muito curioso por esse jogo. Fazia tempo que a gente não tinha um derby desse, estou curioso para ver a proposta. Eu estou imaginando, eu acho muito difícil, um Corinthians pressionando, o Palmeiras só se defendendo, especulando. Não, acho que vai ter essa variedade no protagonista do jogo. Mas eu só discordo do Celso aqui quanto à proposta do Abel. Para mim, ela continua idêntica. Ele ataca quando não tem jeito, assim. Vai jogar contra o 15 de Jaú, com todo respeito ao 15 de Jaú. Não tem jeito, o Palmeiras vai ter que atacar. A gente aqui sempre, a gente viu os 10 minutos contra o São Paulo, foi um Palmeiras avassalador, mas a gente fala mais sobre isso mais pra frente. Bom, voltamos à Academia de Futebol para mais um papo com o Silvestre. Agora o assunto é o Dudu, né, Silvestre? O que o atacante falou sobre o clássico de amanhã? Bom, Michele, o Dudu vai ser responsável por puxar esse contra-ataque em várias situações do derby de amanhã, assim como o Rony, né? E quem sabe até o Wesley, se o Abel optar pelo Wesley numa das beiradas, numa das pontas. Vamos ouvir o que o Dudu falou nas últimas horas e depois eu quero trazer uma tela de números do Dudu, ele que vem quebrando recordes e mais recordes com a camisa do Verdão. Fala, Dudu! Acho que sim, é importante. Quem joga no Palmeiras tem que estar sempre com a cabeça, sempre com a mente em vencer, em ganhar. Acho que a gente jogou contra o São Paulo, contra o Santos, com equipes diferentes. Isso mostra a força do elenco, né? A força dos jogadores que a gente tem aqui no Palmeiras. A gente espera que amanhã contra o Corinthians a gente possa ir bem como foi contra o São Paulo e o Santos. Acho que sim, acho que o jogador de futebol tem que sempre pôr em mente, né? Na cabeça dele, sempre procurar ser melhor a cada dia, e eu coloco isso no meu dia a dia, nos meus treinamentos. A gente tem sempre que estar dando o máximo para a gente poder evoluir, crescer e ir bem aqui no Palmeiras. Jogar contra o Corinthians é sempre difícil, né? É uma equipe boa, uma equipe que cresceu dentro da competição agora, né? Estão fazendo bons jogos. A nossa equipe também é uma equipe muito forte, ainda mais dentro do nosso estádio. A gente espera que, com o apoio da nossa torcida amanhã, que eles nos ajudem
que tenho certeza que aqueles que entrar, aqueles que for pro jogo, vai dar o melhor para a gente poder sair com a vitória. O Dudu já fez 2 gols contra o Corinthians ao longo dessa trajetória com a camisa do Palmeiras. Um deles foi aquele gol do chapéu, né? Simbolizando o chapéu que o Palmeiras deu no Corinthians. Ele fez um gol de cabeça no Cássio, tirou o bonezinho lá do Vanderlei Nogueira, nosso querido colega de imprensa esportiva, colocou o boné para comemorar, para provocar. Mas o Dudu perdeu mais do que ganhou do Corinthians, hein? Venceu 5 vezes o derby e perdeu 9. Ao longo da vida do Dudu com a camisa do Verdão, os números são impressionantes. Ele é disparado o jogador mais eficaz em termos de números. 344 partidas, 344 partidas, ninguém jogou tanto como o Dudu desse atual elenco, 198 vitórias no geral, ninguém ganhou mais do que o Dudu com a camisa do Palmeiras. O Dudu já marcou 77 gols e deu 82 assistências, passes para gol. Atenção, porque o Dudu pode decidir o derby de amanhã. Com certeza. Olha os números do Dudu, 344 jogos, 199 O Dudu, para vitórias. mim, é o grande símbolo dessa era vitoriosa do Palmeiras, que o Celso citou agora, de 2014 para cá. O Palmeiras tem aí uma talvez o maior ídolo do Palmeiras nesse período ou depois do Marcos. Eu também concordo. Eu acho que depois do Marcos, talvez o maior ídolo. E esse período vitorioso do Palmeiras, dessa nova fase, com o estádio reformado, com um patrocinador forte, o Dudu é o grande personagem, é o grande protagonista, mas como disse ali o Silvestre, contra o Corinthians ele acumula bastante reveses, inclusive sendo até vilão em alguns deles, como em 2018, que ele perde o pênalti na final dentro do Allianz Parque. Então, é aguardar, certamente amanhã ele é uma das principais apostas do Palmeiras para o jogo. Hoje teve entrevista também do Renato Augusto do Corinthians. Um fala de um lado, outro fala do outro. Mas a do Renato Augusto foi entrevista coletiva. Você levantou o dedinho. O que você quer falar? Rapidinho, antes da gente entrar no Corinthians, informação que o chileno passa pra gente, a partida entre Ferroviária e Santos foi adiada para as 19h10, mais uma vez por causa da chuva. Então, informação importante, torcedor santista, partida para as 19h10 por causa da chuva. Bom, José Paes, volte aqui, José Paes, engraçadinho. Traz pra gente, meu querido, o que o Renato Augusto falou sobre esse duelo contra o Palmeiras. Renato Augusto falou muito sobre o derby de amanhã, viu, chefinha Michele Janela, querida, maravilhosa, falou sobre muita coisa, falou, claro, sobre o derby de amanhã, foi o principal tema aí da entrevista coletiva, e falou muito sobre esse novo jeitão do Corinthians com o Vitor Pereira. Vitor Pereira já disse que quer um Corinthians sempre muito intenso, protagonista, mandando nas partidas, não importa se é contra o Palmeiras, Real Madrid, Barcelona, Ibis, que é um Corinthians dominante nas partidas. E aí, claro, muita gente hoje perguntou, inclusive o Thiago Salazar perguntou lá para o Renato Augusto se dá para jogar desse jeito contra o Palmeiras, uma equipe que tem um contra-ataque muito forte, que está ali junta há muito tempo, um time que está junto há muito tempo. Será que dá para jogar assim contra esse Palmeiras do Abel Ferreira? Roda aí o Renato Augusto. Eu conversei bastante com ele quanto a forma de jogar, uma forma que eu gosto. Você está buscando sempre a bola, está com a bola. Jogando com intensidade, agredindo bastante o adversário. É claro que longe daquilo que ainda a gente pode render, porque houve uma mudança grande da forma de jogar, então a gente teve muito pouco tempo. É impossível você passar um jogo agredindo o adversário sem dar a possibilidade de um contra-ataque. Eu costumo dizer, alguns jogos assim como são grandes, clássicos assim, é um joguinho de xadrez, às vezes, você mudar uma peça no momento exato para poder chegar ao gol. Então, vai ser um grande jogo, isso eu não tenho dúvida. São duas grandes equipes, em momentos diferentes, claro, mas são duas grandes equipes, dois clubes gigantescos. Então, eu acho que quem ganha com isso é o público que assiste o jogo, tanto do estádio como de casa. Então, espero que a gente possa fazer um grande jogo e ganhar. Tá, então a palavra do Renato Augusto, meio campo do Timão, em relação a Jô e a Fábio Santos. Jô, com dores na coxa, não joga o derby de amanhã. Fábio Santos está recuperado de um problema na lombar, vai ser relacionado para a partida
de amanhã lá no Allianz Parque. E o Cantillo, tem informação importante em relação a Víctor Cantillo, jogador do Corinthians. Foi convocado para a seleção colombiana para os 2 próximos jogos da Colômbia nas eliminatórias sul-americanas para a Copa, contra Bolívia e contra Venezuela. Joga amanhã normalmente, também vai estar à disposição para a partida diante do Novo Horizontino no final de semana, mas deve desfalcar o Corinthians justamente nas quartas de final e numa eventual semifinal do Corinthians no Paulistão, e só volta numa eventual também decisão para o Corinthians no Paulistão de 2022. Daqui a pouquinho eu volto com mais um trechinho do Renato Augusto na coletiva, hein, Michele? Beleza. E aí, Renato Então, Augusto? a gente pensa num clássico como nos velhos tempos. Nos clássicos, eles eram jogos abertos, um agredindo o outro, era vergonhoso. E eu tô falando de um tempo... Agredido no sentido bom, viu, gente? Não, de atacar. Era vergonhoso um time grande jogar fechado. Todo mundo ia pro jogo, pela vitória. É isso aí. Mas tendo a iniciativa de buscar essa vitória e não aguardar para sair. Isso era coisa de time pequeno. Sabe? Tinha até esse jargão. Tinha esse jargão. Jogou Se igual um grande pequeno jogasse fechado, já tinha acusação de lá, jogou como time pequeno. Corinthians e Palmeiras são grandes, então você espera 2 grandes buscando a vitória. A gente espera muitos gols. Exatamente. Adicionando as informações do José Paes, o Vitor Pereira relacionou mais uma vez o jovem Robert Renan e relacionou o Guilherme Biro, que é uma grande promessa do Corinthians do Sub-17. Esse é o que tem 16 anos? Ele acabou de fazer 17 e tal. Tem uma bela saída de bola. Ele era lateral esquerdo, agora é meia, então ele foi relacionado pro derby. Ele tá olhando a molecada, hein? Ele tá dando oportunidade, ele tá vendo, ele tá gostando, então assim, é bastante interessante. Sobre o Renato Augusto, nessa pergunta que eu fiz para ele, achei interessante ter um momento que ele até disse assim, o Manchester City, o Barcelona, o Real Madrid, esses times tomam contra-ataque. Porque são times que não vão ficar esperando ninguém. Ninguém. Então eles vão para cima mesmo e tomam contra-ataque, faz parte. Você tem que assumir, não tem certo ou errado, você tem que assumir, comprar a ideia e ir para dentro. Isso foi ele explicando e dando assim a clara intenção do Corinthians de que não importa, ele deixou muito claro que concorda com o Vitor Pereira, não importa. É o Palmeiras no Allianz Parque, eles gostam de contra-atacar, tudo bem. Mas esse é o nosso jogo. Agora, esse é o nosso jogo e nós não vamos mudar isso porque é o Palmeiras, porque é o Abel Ferreira. Interessante isso. Eu acho interessante porque como é que começou essa onda de treinadores estrangeiros no Brasil? Porque os treinadores brasileiros não botavam mais time para atacar. Era tudo para fechar. Então, se vem alguém de fora e não for para fazer isso... Você usa o que você tem Se aqui. for para fazer o que os outros já fazem, não precisa trazer de tão longe. Você tem Carille, você tem Filipão, você tem um monte de gente aí que faz isso. Mas claramente o Corinthians precisa de ajuste. Mas será que ele já vai conseguir fazer isso agora? Você tem que trabalhar em intensidade para recuperar a bola no campo de Vitor, ataque. só não perca, que já tá bom demais. O Renato falou isso depois da coletiva ali com a gente, que eu falei, teve algumas coisas que não deram certo no jogo. Ele falou, o Vitor pediu pra gente, acelera, pegou a bola, quer ir pra dentro do gol. Ele falou, a gente começou a fazer isso demais, ele depois chamou a gente no vestiário e falou, calma. Também não é assim. Também tem que ter um pouco de... entendeu? Então, assim, claramente eles ainda estão tentando se entender. É difícil, gente. Acelera. Uma semaninha, 2 semaninhas de trabalho, tem que ter calma. Não é fácil. Bom, tá pensando que acabou? Nada disso. É claro que perguntaram pro Renato Augusto sobre seleção brasileira, né? Diz aí, Zé Paes. Exatamente isso, Michele. A gente sabe que o Tite ele tem muito da questão confiança, né? O Tite, técnico da seleção brasileira, às vezes um jogador que não tá tão bem no seu clube, o Tite confia nesse cara e mesmo assim o convoca para a seleção brasileira. Não é o caso do Renato Augusto, porque o cara tá jogando demais, tá comendo a bola no Corinthians. E aí essa questão foi levantada na entrevista coletiva. Você tá pensando em Copa do Mundo mais uma vez, a sua segunda Copa do Mundo, Renato Augusto, com a camisa da seleção? Roda aí. Cara, eu fico feliz porque ser lembrado assim, né? Mesmo que até por vocês da imprensa, tá sempre lembrando, eu fico feliz porque é sinal de que eu estou fazendo um bom trabalho e minha cabeça é essa, fazer um grande trabalho no clube, buscar títulos, buscar vitórias para que eu possa estar credenciado a ter uma oportunidade na seleção novamente. Tá aí a palavra do Renato Augusto. Será que cabe ainda, Michele, lá na seleção brasileira, na equipe Canarinho, o Renato Augusto? Deixa esse questionamento para você aí, para o Celso, para o Salazar e um beijão para todo mundo. Até amanhã. Beijão, Zé Paes. Muito bom ver seu rostinho já novamente. Faz por merecer, não tem nenhum outro jogador na seleção que faça o que faz o Renato Augusto.
E eu, se fosse o Tite, já teria convocado agora. Por que não? Boa pergunta. Por que não? Talvez... Por que não? Talvez porque os jogadores aqui estão ainda em início de temporada e lá fora os caras estão desculpa, voando. Gente, pelo amor de Deus. Mas assim, no lugar do Arthur e até do Fred, mas principalmente no lugar do Arthur, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho uma opinião. Eu acho que Fagner deveria ser convocado e Renato Augusto, para mim, vai para a Copa do Mundo. Então por que não chamou? Agora, quando ele vai chamar, não sei. Mas eu tenho uma sensação de que o Renato Augusto é um jogador do qual o Tite gosta e confia. Se o Renato Augusto emendar uma grande sequência no Corinthians, inclusive com a equipe também chegando a grandes competições, às finais de grandes competições, acho que vai ser inevitável. O Tite não vai ter como não convocar o Renato Augusto. E acho que o William também vai beliscar um lugar na seleção. O William, eu acho que tem grande chance também, mas a posição do William é uma posição um pouquinho mais complicada. Sim, você tem vários jogadores ali que estão brilhando. Exato. Agora, com o do Renato, eu tô com o Celso. Você não tem um jogador na seleção que faça o que o Renato faz. E o Rafael Veiga? Também merece. De novo, é uma posição complicada. Por exemplo, muita gente falou, convocou o Arthur e não convocou o Veiga. Eu não convocaria o Veiga no lugar do Arthur. Sim. Eu convocaria o Renato Augusto no lugar do Arthur. O Veiga é um passo assim, tira um pouco mais de meia atacante. Agora o Renato não. O Renato vem, faz saída de bola. É exatamente o que o Arthur faz chegando ali à frente da área. Eu levaria o Renato Augusto sem eu também levaria, sem pestanejar. Bom, vamos fazer o último contato com o Osmar Garrafa no Morumbi? Garrafa, não se molhou não ainda, né? Quero saber do Garrafa a provável escalação do São Paulo. Será que já dá pra gente ter uma ideia do time, Garrafa? O que é isso na sua mão? Um provável, né, Michele? Um provável. Vamos lá de Rafinha, né? Além do Jandrei no gol, a linha de defesa com o Rafinha, o Arboleda, o Diego Costa que volta e o Léo, o Pablo Maia, o Rodrigo Nestor e o Igor Gomes. E lá na frente são 3 jogadores, Nicão, Caleri e Éder. Esse é um provável São Paulo. Não é a escalação oficial do São Paulo, mas todo mundo apostando nessa escalação dentro daquela linha de que o São Paulo vai com a sua força máxima. E olha, a situação do gramado já deu uma melhorada. Já pode perceber, Almeida? Dá para dar uma mostradinha aqui? Isso, ó. Já deu uma melhoradinha aqui a situação do gramado, portões ainda fechados, então nós não teremos problemas com a partida começando às 21 horas. O São Paulo vem de uma única derrota em 9 jogos, como eu falei anteriormente, e a equipe do Manaus, que pela primeira vez chegou a essa fase da competição, ela está a 8 jogos sem nenhuma derrota. Está nas quartas de final do campeonato manauara e claro que está de olho na premiação. Vale lembrar que a premiação é muito boa para quem avança a Copa do Brasil, principalmente para um clube de menor expressão como o Manaus. A grana entraria em boa hora. E vale lembrar que para passar a próxima fase, não vale empate para o time da casa, não. Empate é decisão por pênaltis. A única vantagem que o São Paulo tem nessa etapa é jogar aqui no estádio no Morumbi. A expectativa aí de um público em torno de 15, 18 mil torcedores. Michele, parou de chover por aqui. Muito bom, Osmar Garrafa. Parou de chover, então sinal de que até as 9h30 da noite o campo vai estar melhor, né, Celso? Esperamos que sim, porque para o São Paulo é interessante, né? Para a bola rolar melhor, é um time que trabalha bem a bola. O campo encharcado facilita. A gente viu como isso prejudicou no Majestoso, né? Sim. O Corinthians e São Paulo foi muito prejudicado por causa do gramado, Sem né? dúvida alguma. A esperança é isso que o Garrafa falou. O jogo é só 9h30, esperar que até lá a drenagem funcione. E assim, vou repetir aqui, para mim, o campo, nesse estado, é o maior adversário do São Paulo. Suficiente para o Manaus ganhar, né? Que é o time que vai destruir, que você propõe destruir, pelo menos essa expectativa. Pode ser que, de repente, o Manaus surpreenda marcando a saída de bola do São Paulo. A gente pode esperar de tudo. A gente não conhece. Mas num primeiro momento... A gente não consegue acompanhar. Essas estatísticas da boa fase do Manaus também não dá para levar muito em consideração, porque o nível de adversário é muito diferente. Sim. Não lembra do Fluminense do Piauí contra o Santos? Exatamente. Tudo bem, se bem que o Fluminense do Piauí dificultou para o Peixe. Mas também o São Paulo não está jogando tão mal como o Santos está jogando. E o jogo é em casa, né? Exatamente. Então, assim, em casa... O São Paulo vem em ascensão, o Rogério está encontrando o time... Eu não vejo muito espaço para zebra nesse momento. Não enxergo. Tem um aumento da confiança, né? Eu acho que o único zebra é se o Celso cravar o São Paulo ganhar. O São Paulo passou por um... Você vai trazer 2 para mim da biquinha. Você crava, Celso? Não vou te responder. Vai. O São Paulo... Então vai dar São Paulo, fica tranquilo. O São Paulo, ele teve um início de temporada muito titubeante. Jogos que o São Paulo venceu. Tratou mal a pré-temporada, o Rogério admitiu isso. Que o São Paulo teve tratou mal a Covid, temporada. Teve problemas de desfalques e tal.
Só que desde o jogo contra o Corinthians, o São Paulo é sua evolução. O São Paulo jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Palmeiras, mesmo tendo sido derrotado, e jogou bem contra o Mirassol e nem estava com força máxima. É engraçado, porque eu concordo que o São Paulo jogou bem contra o Palmeiras sendo derrotado, né? Acabou tomando um gol que a bola bate nas costas do Volpi, mas encarou o Palmeiras, que é um grande adversário, sim, depois foi para cima, buscou o resultado, não alcançou, mas o desempenho acho que deu até um otimismo ali na galera para o futuro breve. Contra o Corinthians eu já não acho. Nota para o trabalho do Rogério Ceni. Muito cedo, Michel. Não, claro que não. Nem chegamos claro a que não. Hoje, ele não deu uma bela acertada no time? Hoje eu dou nota 7 pro Rogério. Dou nota 6, porque eu ainda não acho que o São Paulo joga bem. Eu acho que o São Paulo está encaixando, está encontrando um jeito de ser competitivo. Está encontrando o time. Está encontrando um jeito de ser competitivo. Eu dou uma nota 8 para ele. Sabe, vai encarar um bom time, ele consegue competir. Então, uma nota 6 ali, mas eu acho que falta muito ainda. A parte ofensiva, então, do São Paulo, eu acho que às vezes bate um clarão de ideias numa parte ofensiva do São Paulo. Contra o Corinthians, por exemplo, foi uma coisa... Caiu uma chuva, complicou o gramado, marcou um gol com 50 segundos e se defendeu o jogo inteiro, sabe? E quando o São Paulo tem que propor o jogo contra times fechados, falta profundidade. Falta muito jogadas pelo lado, mas... falta profundidade. Entendi. Resultado da enquete, o São Paulo vai se classificar contra o Manaus para a próxima fase da Copa do Brasil e deu o quê? Não? Sério? Mentira. Deu tilt, isso que deu. Deu não 56% dos votos, me falaram. Mas claro que vai, né, gente? Vocês falaram do Falcão e tilt. Só isso aí entregou a idade. Olha lá, deu tilt. Apita o árbitro. Meu apito ficou lá longe. Fim de jogo no Gazeta Esportiva. Mas amanhã tem muito mais. Boa noite, Celso. Boa noite, Salazar. Tchau, pessoal. Valeu. Puxa a orelha do seu filho aqui, ó. Que filho, gente?